O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que no último sábado comemorou seus 96 anos de história com um torneio realizado lá na Montanha dos Vinhedos. Mais de 200 crianças participaram desse torneio nas categorias Sub-9 e também na Sub-11, 5 equipes em cada. Na categoria Sub-9, a primeira colocada foi o Juventude, o segundo foi o Juventude B, terceiro Formando Craques, quarto Grêmio São Luís e quinto a equipe do Esportivo. E a grande final foi com o Juventude A contra o Juventude B e o Juventude A venceu pelo placar de 2-1. Já na categoria Sub-11, a primeira colocada foi o Juventude, segundo o Guaporé, terceiro o Esportivo, quarto Formando Craques e em quinto o Grêmio São Luís. Na grande final, o Juventude venceu por 3-2 o Guaporé e disputando o terceiro lugar, o Esportivo e o Formando Craques ficaram no empate em 2-2 e nas penalidades máximas o Esportivo venceu pelo placar de 5-4. Claro que o resultado foi o que menos importou, o que valeu mesmo foi a integração entre as crianças, foi as escolinhas se aproximando cada vez mais do Clube Esportivo, que sabemos todos que está em busca do seu novo presidente. Todos falam que Marcelo Vinhati, mais conhecido como Palito, é o nome que irá assumir a presidência. Ele estava lá sábado pela manhã, passou lá, conversou com várias pessoas, se aproximando cada vez mais do Clube Esportivo. E o presidente, Luiz Azelame, está falando da situação para que o Palito possa assumir como presidente. O que acontece, eu acho ótimo, né? Alguém querer ser presidente do esportivo, isso é muito importante para o clube, porque isso determina que, primeiro, que tem as pessoas que gostam e zelam, querem zelar pelo clube, tem interesse no clube, né? Eu sei que o Palito é assim, ele tem interesse, ele gosta do esportivo, foi atleta, há muitos anos diz que gostaria de ser presidente, a gente sabe isso, né? Ocorre que também a gente tem que respeitar a questão do estatuto, né? A gente tá, como eu já comentei isso em várias oportunidades, o estatuto que é que rege a vida do clube, são as normas, né? E a gente tem que atender às normas. Diz no estatuto que para ser conselheiro, para presidente, né? Para se candidatar a presidente tem que ter 1 ano de conselheiro, 2 de sócio, 1 ano de conselheiro, né? Então, ocorre que o Palito não tem, sendo assim, aqui, como tu já me perguntasse, né? Ele foi admitido como conselheiro. Em janeiro terá alguns meses, quando é a data da posse, terá alguns meses, não terá 1 ano completo, né? Se não aparecer nenhuma outra chapa candidata, no dia 14, aparecendo a chapa do Palito, como diz que vai aparecer, a nominata, o plano de gestão e tudo, né? No dia 14, isso será apresentado, o plano de gestão para o biênio, ele vai poder defender e expor a sua gestão, né? Colocar como é que ele pretende trabalhar, né? E não havendo uma outra chapa, o conselho vai deliberar a respeito disso, né? Poderá sim aceitar ou não, dizendo que o estatuto é soberano sim. No entanto, o conselho reunido também é soberano nesse sentido e poderá deliberar no sentido de aceitar a chapa se não aparecer nenhum candidato apto. Pela categoria Sub-17, jogando ontem em Rosário do Sul contra a equipe do Rosário, perdeu a segunda partida pelo placar de 2-1. Foi a segunda derrota consecutiva, a equipe não pontuou ainda no Estadual Juvenil B, volta a jogar sábado, novamente aqui em Bento Gonçalves, contra o Estância Velha, uma vitória fundamental para as pretensões de classificação da equipe do Esportivo. Pelo BGF, jogando sábado à noite em Cachoeira do Sul, foi derrotado por 3-0 para a equipe do Cachoeira. Claro que o BGF foi até lá não fazendo uma decisão, porque todos sabem que a decisão passa sábado aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Afusca, último colocado, e mais uma vitória classifica a equipe aqui de Bento Gonçalves para a segunda fase. O BGF com a derrota caiu uma posição, está em 8º, agora com 29 pontos, mas está a 7 pontos da 9ª colocada. Então, uma diferença bastante grande aí, restando 5 partidas para o término da primeira fase, mais 3 pontos deve garantir a equipe comandada por Vanner Flores para a segunda fase. E as imagens aí dos gols é da Rádio Vida de Cachoeira do Sul, então muito obrigado pela cedência das imagens. Pelo Farrapos, jogando em São Paulo contra a equipe do SPAC, perdeu dessa vez por 42-17, uma diferença bastante grande,
O Farrapos vem de 4 vitórias consecutivas e hoje, né, caiu depois dessa derrota para a 5ª colocação, saiu do G4, continua com 22 pontos a 2 do Desterro, 4º colocado. Mas além desse confronto, vamos conferir a rodada completa. SPAC 42, Farrapos 17, Curitiba 8, Band 22, São José 12, Pasteur 19 e a equipe do Desterro 49 contra o Jacareí, que fez apenas 11. Com isso, vamos conferir como ficou a classificação depois da 2ª rodada do retorno. Em primeiro está o Curitiba com 28, segundo o SPAC com 27, terceiro o São José com 26 e em quarto o Desterro com 24. Essas equipes estariam classificadas para as semifinais. Em quinto vem o Farrapos com 22, depois Band 21, Pasteur 16 e o Lanterna, a equipe do Jacareí, apenas com 6 pontos ganhos. O Farrapos ganha uma semana a mais de folga devido ao feriado da Independência. No próximo sábado não tem rodada do Super 8, voltando a jogar apenas no dia 12 aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do São José. Esse São José que o Farrapos fez uma vitória histórica lá em São Paulo, tomara que consiga vencer novamente agora dentro de Bento Gonçalves. Pelo Bento Vôlei, está abrindo a sua 6ª semana de pré-temporada e aí buscando treinamentos ainda sem as datas de estreia no estadual nem na Superliga e correndo em busca de marcar amistosos em preparação ainda mais da Superliga. Mas o que deixa a equipe um pouco preocupada é o Pro Esporte, que apesar de ter reaberto no último dia 24, o Bento Vôlei tem alguns regramentos e corre para buscar aí as soluções para que isso possa ser realizado. E o Dentinho está falando sobre isso. Reabrir o Pro Esporte, isso é um passo grande. No momento que está a economia, isso a gente considera bastante, mas voltou o Pro Esporte com uma série de restrições. Isso nos preocupa porque a gente vai ter que fazer uma série de readaptações e agora, sinceramente, eu não tenho como falar sobre isso porque a gente vai ter que estudar esse projeto melhor. E o técnico Paulão está chegando aí com 45 dias frente à equipe, mas além de ele estar comandando a equipe dentro das quadras, o que ele ajuda e o que ele ajudou foi em busca de patrocinadores que aumentou depois da chegada do campeão olímpico. E claro, né, ele fala dessa situação em que ele ajuda também fora das 4 linhas. Eu tenho certeza que o Pro Esporte vai render, vai ajudar, pode melhorar, que a gente pode ajudar isso também. Mas os patrocinadores a gente ajuda porque a gente tem muitos e muitos anos trabalhando, fazendo palestras, fazendo projetos e graças a Deus os patrocinadores acreditam na palavra, né? E eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo e só tenho a agradecer aos patrocinadores que acreditaram no nosso projeto e colocaram as suas marcas na nossa camisa, no nosso time e a gente possa jogar em uma Superliga com essas marcas tão importantes, não só a Coca-Cola, mas grandes marcas que estão acreditando, locais importantes que são grandes hoje. Então eu fico muito feliz de fazer parte de um projeto que tenha credibilidade e respeito. Eu fico muito feliz realmente. Pelo Bento Master, jogando ontem em Porto Alegre, venceu por 6-2 a equipe do Progresso e encaminhou a sua classificação. Claro que ainda está longe de ficar na primeira ou na segunda colocação, mas agora tem 2 confrontos dentro de Bento Gonçalves. No próximo sábado já joga contra o Fazenda Vila Nova e no dia 12, novamente em Bento Gonçalves contra o Progresso. Se vencer essas 2 partidas, tem boas chances de classificar-se em primeiro ou em segundo, onde traz a partida, a segunda do mata-mata, para dentro de Bento Gonçalves. Pelas competições amadoras aqui de Bento, vamos começar falando do Distrital de Futsal, que na última sexta-feira à noite, lá na comunidade do Barracão, teve as partidas de ida do Distrital de Futsal na categoria masculino livre. No primeiro jogo da noite, o São Valentim venceu por 6-3 o Tuiuti, mas o placar não diz o que foi o jogo. Até restando 2 minutos para acabar a partida, o jogo vinha empatado em 3-3. A equipe do Tuiuti teve por um momento na frente do placar, mas no final a tricampeã São Valentim fez o 6-3. No segundo jogo da noite, a equipe do Barracão, o time da casa, venceu a Alcântara por 2-1. A equipe do Barracão saiu na frente, a Alcântara empatou e no final da partida o Barracão fez o 2-1 e ainda a Alcântara teve a oportunidade de ficar com um jogador a mais na partida, mas não conseguiu concluir em gol e agora a equipe do Barracão e também a do São Valentim jogam por um empate
no jogo da volta, que acontece apenas no dia 11, sexta-feira, folga para essa categoria. No sábado à tarde, nos jogos de ida da grande final do feminino, a equipe da Sertorina perdeu em casa para a Paulina por 5-2 e agora a Paulina joga em casa no dia 12, também tem folga no próximo sábado por um empate. Na decisão do terceiro e quarto lugar, a equipe da Eulália venceu por 5-3 o São Valentim e também joga por um empate no jogo da volta. A única categoria que tem rodada essa semana é a dos veteranos, com o jogo da volta da grande final lá na Paulina, entre Paulina e a equipe da Sertorina. Se a equipe da Sertorina empatar, sagre-se campeã. Se a Paulina vencer, a decisão vai para a prorrogação. Falando em distrital, mas do distrital de futebol de campo, que iniciou no último sábado, mas apenas com a categoria dos veteranos, lá na Leopoldina, o primeiro jogo, a equipe da Eulália venceu a Sertorina por 2-1. A equipe da Eulália saiu na frente de pênalti, a Sertorina buscou um empate e depois, num belo chute, Razia fez o 2-1 para a equipe da Eulália. No segundo jogo, o time da casa, o Cruzeirinho, recebeu o Estrela e saiu atrás. O Estrela abriu 2-0 no marcador, mas na segunda etapa, o Cruzeirinho conseguiu empate, empatando em 2-2. No Barracão, a Paulina venceu por 1-0 o Floresta e o Tuiuti e a equipe da casa, o Barracão, ficaram no empate em 0-0. Quem folgou foi a equipe do Ouro Verde. Pelo Citadino de Futsal, inicia a quarta semana de disputa, amanhã à noite, novamente em 2 ginásios, em Faria Lemos e também no ginásio municipal. Então vamos conferir como será a rodada que acontece amanhã. No municipal, a ABG ali enfrenta o Lyon, o BDL pega os Júniors e o Golden Boys enfrenta o Colorado. E em Faria Lemos, Conceição contra Parma, Ventura contra Fantasma e o Tigres recebe a equipe do FOPA. Duas equipes buscam manter aí o 100% na competição, a equipe da ABG e também do Conceição, e os primeiros jogos iniciam às 7h30 da noite. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser vídeo de notícias, acesse nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na quarta-feira repercutindo essa rodada do Citadino de Futsal. Então uma boa semana a todos e até quarta-feira.